Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do canal do Groove Gavin, um canal bem legal, que ele faz investigações paranormais, investigações sobre seres de outro planeta, sobre lendas urbanas, e agora ele foi na cidade de Enfield, lá na Inglaterra, porque tem um monstro lá, tá? Um monstro de Enfield, e ele vai mostrar direitinho aí se existe, não existe, a lenda urbana, não é. Vamos dar uma olhada aqui no canal do Groove Gavin, a criatura de 3 pernas que aterrorizou essa cidade. Vamos dar uma olhada. Logo atrás de mim, uma família atirou numa criatura de 3 pernas que os atacou e deixou marcas de arranhões. Aqui no Brasil a gente não presta pra ter esse tipo nem de criatura, né? Porque aqui ia ser zoeira até não querer mais, porque a criatura de 3 pernas, você sabe que tem umas piadinhas com o negócio de 3 pernas, então acho que não ia rolar na casa muito deles. não. Ao correr na frente do caminhão tinha aquela terceira perna. Ela foi vista muitas outras vezes por toda a cidade, se espalhou pelas notícias e as pessoas ficaram com tanto medo que formaram uma multidão para caçar e matar essa criatura. Mas o primeiríssimo avistamento foi nesta casa. Não pude contatar a família que viu tudo, então vou subir lá, bater e torcer, porque tem muitas placas de proibido entrar. Olá, tudo bem? Gravo um vídeo sobre o monstro de Enfield. Tentamos achar a casa exata do ocorrido. Sabe se foi por aqui ou tem informações? Eu vi na internet, pesquisei uma vez. Não faço a mínima ideia. Bem, este não era o cara que foi atacado pela criatura. Depois encontraríamos o homem certo, mas para fazer as perguntas certas a ele, temos que rever exatamente o que aconteceu nesta casa. Então, há 3 casas nesta propriedade. Esta nova, esta onde aconteceu um segundo avistamento e esta caindo aos pedaços onde acredito que ocorreu o primeiro avistamento dessa criatura. Henry McDaniel, ele chega em casa bem tarde, por volta das 9h30, e a filha e o filho dele estão apavorados. Eles são bem novos. É a primeira vez que ficam sozinhos em casa. Eles dizem que uma criatura veio e arranhou a porta de tela e depois chutou a unidade de ar-condicionado para fora da janela. Mas então, ele ouve arranhões lá fora. Então, só por precaução, ele pega sua Glock 22, como qualquer homem sensato faria. Ele abre a porta, mas ouve algo se mexendo nos arbustos. E ele, mais uma vez, ainda acha que é um animal. Mas então, ela sai mancando com 3 pernas dos arbustos. Eu não sei como uma criatura de 3 pernas se moveria. Ó, galera, vamos lá, né? Aqui no Brasil tem aquela questão do chupacabra, né? Que é uma criatura que ninguém nunca pegou, né? A gente não tem nenhum registro, nem fotográfico, nem vídeo, nem nada sobre o chupacabra, mas aqui no Brasil tinha. Mas é diferente, né? O chupacabra é uma coisa, essa criatura, esse monstro de 3 pernas é outra, né? Mas ele diz que ela se move de forma estranha, tipo, dando uns pulinhos. Aquilo tava aleijado. Mas assim que ele vê essa criatura, vê o que é, claramente não é algo normal. Ele acha que é agressiva. Então, é aí que ele saca a arma e atira nela. E ele diz que não surte efeito na criatura. Ele literalmente disse, com a terceira perna. E pelo visto, essa criatura dá só 3 saltos para chegar à ferrovia. Ele diz que fica a uns 50 a 75 pés de distância. Eu diria que é mais ou menos a distância que estamos agora. É bem difícil saber, mas acreditamos que esta casa destruída atrás de nós é onde o McDaniel viu a criatura. Eu estava incerto no começo, mas acho que esta pode ser a casa. Parece o que era a frente da casa, na foto. Se aqui fosse a porta dele, bem aqui, ele veria os trilhos bem ali e a criatura bem aqui. Foi onde ele atirou nela. Está atrás daqueles arbustos. Tem muito mato ali. Parecia o lugar certo, ajudando a entender o que ocorreu. Logo após o tiro, McDaniel, preocupado, ligou para o xerife. Eles chegam aqui e investigam. Não tem corpo, obviamente. Não tem sangue. O que eu, se algo levasse um tiro, acharia que teria um pouco de sangue. Mas os policiais, de fato, notam rastros. Cães e a maioria dos mamíferos têm 5 almofadas. Esta pegada tem 6. Fica mais estranho. A polícia interrogou a vizinhança e o filho de um vizinho disse que viu a criatura mais cedo e foi atacado por ela. A história do Greg Garrett é esta. Ele brincava lá fora no início da noite por volta das 6. Ou 7. Mas ele a descreve exatamente da mesma maneira. Tem 4 a 5 pés, cinza, até nos olhos. Ele diz que a criatura o atacou e rasgou seus sapatos. Quando os policiais olham, os calçados estão destruídos. Eles acreditam nele, pois ele parece bem assustado. Uma criança de 10 anos não atuaria tão bem. E seus sapatos estão destruídos. E a essa altura, galera, e lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Enfield é na Inglaterra, mas a gente sabe muito bem que nos Estados Unidos eles têm muitas essas questões de lenda urbana aí. Tem o monstro do Lago Ness,
Tem também o pé grande até hoje, né? É o que eu sempre pergunto. Gente, por que que toda vez, a gente está em 2026, por que que toda vez que vai filmar o pé grande ou vai filmar o ET ou então o OVNI, por que que as pessoas não filmam em 4K? Por que que a pessoa não filma em Full HD? Por que, gente? Simples assim. Simples assim. É toda vez que aparece alguma coisa do pé grande, do monstro do Lago Ness, do OVNI, do ET, é aquelas imagens horrorosas, cheias de pixelado pra tudo quanto é lá, toda tremida, toda lascada. Eu não entendo essas coisas, mas vamos continuar aqui no monstro. Essa coisa aqui. está saindo em todas as notícias. E as pessoas estão ficando genuinamente, tipo, com medo disso, porque tentou atacar 2 pessoas, alguém atirou nela e, pelo visto, não deu em nada. Tipo, esse bicho é bruto, mano, mas ainda há mais alguns avistamentos. E o próximo vem de McDaniel novamente, 3 da manhã, cerca de 1 semana e meia depois, nos trilhos do trem. E este avistamento é onde realmente conseguimos provas. Então, isso nos leva ao terceiro avistamento que aconteceu às 3 da manhã, cerca de 1 semana e meia depois. McDaniel, que mora em algum lugar bem nesta propriedade, ele sai, porque ouve seus cães uivando. E ele olha para estes trilhos de ferrovia, e a vê de novo. A mesma criatura que ele reconhece. O andar estranho de 3 pernas e os olhos vermelhos brilhantes, a pele cinza, tudo. Mas desta vez, ela não está tentando entrar na casa. Não está tentando atacá-lo. Então, ele não atira pela bondade de seu coração. Estávamos falando disso 1 minuto atrás. Ficamos pensando como uma coisa de 3 pernas anda. Opa, olha ela. Por que você está rebolando? Porque você estava mandando o... Mandando. Ele estava só balançando a terceira perna por aí, mano. Para obter provas reais, caminhamos pela ferrovia até onde a coisa foi vista. Eu estou achando que é, sabe, algum tipo de animal que teve a perna atropelada por um trem. Como que essa não é uma teoria maior? É só um animal normal sem uma perna. Caramba! E as pessoas estavam atirando nele. Coitado. Isso é realmente muito triste, na verdade. Me assustei com a sombra. Caraca. Viu aquilo? Sim. Aconteceu com você também? Sim. Não, eu acho que é só o metal mesmo, tipo esfriando. Ah, eu já não fico nesses lugares, né? Começou a instalar, fazer barulhinho pra um lado, pro outro. Eu não, mano. Vou fazer o quê aí? Tudo escuro, gente, abandonado. Deve ter bicho pra caramba pra tudo quanto é lado. Fora uns fantasmas aí que aparecem de vez em quando. Sabe? Eu realmente espero que sim. Mas o próximo ponto, muito importante. McDaniel faz uma ligação para a rádio WWKI. Pelo visto, tem esse grupo de pessoas com essa estação de rádio que já está querendo investigar isso. E ele diz a eles que a viu de novo. Eles colocam seus 3 investigadores nisso e eles vêm pra cá. Eles têm o próximo avistamento que é muito importante. Mas o local exato para essa coisa, eles só descrevem como um prédio abandonado. Então vamos só continuar nos trilhos por um tempinho. Porque foi o que disseram. Disseram que apenas meio que seguiram os trilhos. Isso foi há cerca de 60 anos. Só comentando, se aquele prédio foi abandonado há 60 anos, ele está em frangalhos agora. Não vou mentir para vocês, não acho que este prédio abandonado ainda esteja aqui, mas algumas coisas muito importantes acontecem neste prédio abandonado. Eles recebem a ligação do meu parceiro McDaniel lá na rádio WWKI e o cara principal que comanda isso, o nome dele é Rick Rainbolt, nome doido. Ele traz o renomado caçador de animais Ed Phillips e, se não me engano, mais uma outra pessoa para este local. Bem perto de um prédio abandonado, eles finalmente viram a tal coisa. Para eles, aquela foi a primeiríssima vez. E eles não apenas a veem, estejam preparados para ouvir isso. Segurem seus ovos. Eles a ouvem e conseguem uma gravação disso. Essa gravação eu não consigo encontrar em lugar nenhum da internet. Outra pessoa ouve a fita. É um criptozoólogo, alguém que estuda criaturas estranhas especificamente. E eles também visitam e ouvem um som semelhante. E dizem, aparentemente, segundo eles, que é como nada que já ouviram. E então temos algumas outras testemunhas não identificadas que dizem que foi como um uivo de gelar o sangue. Acho muito possível que isso pudesse ser um animal perto da área. Então, tem alguns animais cujos gritos eu separei. Então, primeiro temos uma raposa vermelha. Seria um uivo aterrorizante mais agudo? Acho que nem tanto. Talvez uma coruja das torres. Mas corujas não fazem só É coruja, pelo visto. É mesmo. Loucura! É um guaxinim. Ele também está na área. Na verdade, isso soa bem mais assustador do que eu pensava. Depois podia ser só um gato selvagem.
Na moral, isso, meio que parece com ele. Tá, então por último, um coiote também está na área. Provavelmente foi isso que ouvimos, antes. Espera, não é guaxinim? Após Mas não fico nesse lugar nem ferrando. Gente, eu volto a falar. Tudo escuro, abandonado, caindo aos pedaços, cheio de bicho. Fantasma deve ter pra cacete aí, porque você sabe que isso aí são locais aí de centenários, então deve ter fantasma pra caramba. Linha férrea que conduz energia e deve atrair mais fantasmas ainda pra ficar... Não, você tá doido, eu tô correndo desses gravarem lugares o aí. som, a notícia se espalhou por todo o estado. Com medo, os moradores desta pequena vila de 400 pessoas armaram-se para caçar a criatura. Estavam prontos para o combate. Vamos dar uma volta no local do encontro onde a situação esquenta. Só digo isso. Dirigimos 3 milhas até onde a multidão se reuniu para caçar a criatura. Estamos bem nos arredores de Enfield, a cerca de 3 milhas da casa do McDaniel, e é aqui que o grupo se encontra. Eles se chamam de Esquadrão Vigilante de Enfield. Acho esse nome ruim, vou ser sincero. Sinto que podíamos inventar algo melhor. Os Matadores de 3 pernas. E então, este é um grupo de 5 pessoas. O único problema, na verdade, é que são todos menores de 20 anos de idade. O plano deles, era se encontrar por aqui e sair atirando em tudo que vissem pela frente. Então, aparentemente, um deles afirma que realmente viu a tal coisa e atirou nela. Mas eu fico pensando, sabe, cara, que eles provavelmente estavam, bem bêbados e acabaram acertando um cachorro ou alguma coisa assim, porque eles também tinham bastante álcool com eles. Eu não sei dizer se algum deles estava realmente falando sério sobre isso ou se eles só queriam mesmo se divertir. Até que parece divertido, eu admito isso. Mas aí, a polícia chega no local e prende todo mundo. Cada um deles, sim, todos eles. Porque estavam atirando, o que é um grande erro. Pra quem não sabe, galera, álcool e tiros aleatórios é uma má ideia. Aí a polícia vai ao McDaniel e ele diz: "Cala a boca, amigão, você precisa parar de falar sobre isso." E é basicamente o fim. E a partir daqui, não havia muitas pistas para seguir. Digo, a casa original foi demolida e o vizinho disse: "Não faço ideia." Então, fomos na única loja da cidade, perguntamos por aí sem sorte, até que alguém veio até o nosso carro. O pai dele é quem viu. O Henry mora... E eu acho que ele mora do lado esquerdo da estrada. Ele dirige meio que... Ou ele era o filho, ou foi ele quem viu. Tá bom. Ele é o cara certo se você realmente quiser saber algo. Eu quero. Bem, muito obrigado mesmo por ter nos parado. Cara, isso é enorme. Foi na hora certa. Certo, então acabamos de entrar no posto de gasolina para dar uma mijadinha. Na verdade, um mijão. Foi um belo fluxo. 10 de 10. Mas isso não vem ao caso. Então, basicamente, descobri que ele era filho dele. E descobrimos a cidade onde mora, de só 100 pessoas. E o carro dele. Nosso plano era rodar a cidade e achar o carro. Não quero vazar ou expô-lo. Então não vamos dizer. Então a gente vai poder, de fato, conversar com a testemunha ocular. Isso é muito, muito louco, gente. E galera, só pra gente colocar isso aqui em perspectiva, eu acredito que o Henry McDaniel seja a única pessoa viva que avistou essa criatura. Mas este é o único homem vivo que fez parte dos avistamentos originais. Tá, assim, né? Não tem nem, muitas casas. Então, eu sinto que isso aqui deve ser bem fácil. A menos que, por acaso, haja uma garagem e o carro esteja estacionado lá dentro. Isso seria, bem lamentável, né? Ali está. Que loucura, meu Deus. Caramba. Por que estou tão nervoso, cara? Tudo bem, então. Eu vou até lá agora mesmo ver se ele aceita conversar conosco. Espero de verdade que sim. Esse é o plano. É meio estranho, ei, te encontrei. Oi, como vai? Bem, o que deseja? Eu não tenho certeza. Se você é o Henry, você é? Alguém de Enfield me disse que você mora por aqui. Estamos fazendo um documentário em vídeo sobre o monstro de Enfield. Não sou. E lá se foi a nossa única pista concreta. No entanto, existe um avistamento bastante convincente que ocorreu há apenas 4 anos, sendo bem diferente daqueles outros casos de 60 anos atrás. Vamos lá, né, gente? Pegaram já um boi que o cara atendeu, porque aqui no Brasil a gente tem tanta violência, tanta coisa que a gente fica, cabreiro, né? A gente fica com o pé atrás de atender
Fora que as casas aqui no Brasil são um pouco diferentes, né? A gente tem um portão ali na frente e tal, essas coisas. Então, hoje em dia todo mundo, a maioria tá colocando câmera em casa e dá pra você ver pelo celular quem é. Então, lá pelo menos o cara ainda atendeu. Apesar que eu acho que era o cara, hein? Acho que era o filho do cara lá. Por isso que foi meio grosso, Então, né? Estúpido. infelizmente, todas as testemunhas desta criatura ou faleceram ou não querem falar sobre isso de jeito nenhum. Há um último avistamento, que aconteceu em 2022, bem longe de todos os outros avistamentos. Cerca de 3,5 a 4 pés no dorso. Quer dizer que essa criatura ainda pode existir, mas nem esse cara quis falar sobre o assunto. Mas estamos dirigindo agora para o local onde ele a viu. E, enquanto estamos a caminho, vou repassar o que eu acho que são as teorias legítimas, tipo alienígenas. Parece até que o próprio McDaniel achava que eram alienígenas. Ele disse que, se encontrarem essa criatura, encontrarão muitas delas e não serão deste planeta. O que é uma teoria bem maluca. Não tem como provar. A teoria da farsa. Seria só que o McDaniel inventou tudo. Todo mundo inventou. No segundo caso, o garoto Greg admitiu que inventou a história. Seus sapatos foram destruídos. Ele ouviu sobre a criatura e pensou: um jeito de ganhar, sapatos novos. Talvez seja o gênio por trás disso. Um plano diabólico para alguém de 10 anos. Não acho que O moleque enganou a cidade toda, mano, pra ganhar um tênis novo. Puta que eu pariu. Se é aqui no Brasil, ia ser uma loucura. Meu Deus, mano. que tenha sido uma farsa. Então acho que o McDaniel acredita no que viu. Acredito que as outras pessoas acreditam no que viram. A próxima, a teoria do canguru. Esta é a teoria de que era um canguru. O maior motivo pelo qual acho que essa teoria pode ser verdade é que um homem em Ohio, o estado vizinho, teve um canguru desaparecido. Agora, como ele chegou até aqui? Eu não faço ideia. Mas combina com a aparência de terceira perna, os saltos. Até a altura costuma ser de cerca de 5 pés, que é como foi descrita. Não combina com os olhos rosados, a pele sendo cinza. Mas era noite quando essa coisa era vista todas as vezes. Os grandes problemas com isso, as pegadas não batem. Provavelmente haveria o rastro de uma cauda também, você provavelmente perceberia. E o principal é que o próprio McDaniel já tinha visto cangurus. Ele esteve no exército e ele disse: não, isso não era um canguru. Ele foi firme nisso. Ele bateu o pé. Ele bateu sua terceira perna. E então, a teoria final, que é provavelmente a teoria mais improvável de todas, é que era um animal de circo fugido. Naquela ferrovia, por volta daquela época, passavam sim muitos vagões de circo. E uma atração popular nesses circos, por volta daquela época, era ter pessoas ou animais, digamos, geneticamente anormais. Isso é bem improvável, no entanto. Não sei se consigo de fato aceitar isso. Mas estamos quase chegando, enfim, onde foi esse novo avistamento. E mais uma vez, esse avistamento pode ser totalmente falso. Não sei, mas vamos dar uma olhada na área. Se ele o viu 4 anos atrás, talvez vejamos algo. Então, este é o avistamento mais estranho de todos, porque acontece 60 anos depois. Um homem chamado Zach Starrick está voltando de uma pescaria e passa direto por Enfield. E então, quando ele chega a este cruzamento aqui, o cruzamento entre a rodovia 14 e a 45, pelo canto do olho, pelo canto do para-brisa, ele vê algo passar rápido. Digo, se foi visto 60 anos depois, nesta área 4 anos atrás, sinto que poderia estar aqui, de novo. Ele diz logo antes deste cruzamento aqui, e depois diz, em uma vala. Então, suponho que seja essa coisa aqui, mas ele descreve exatamente da mesma forma. Ele diz: cerca de 3,5 pés a 4 no dorso, com pele cinza escura correndo em 2 pés. Mas quando passou na frente do caminhão, vi a terceira perna na configuração de tripé. Este avistamento, se descobríssemos, que foi um avistamento legítimo, mudaria tudo porque significaria que essa criatura ainda está aqui. Significaria que provavelmente não é um canguru. É algum tipo de, eu nem sei, a menos que os cangurus estejam se reproduzindo. Então, acho que os cangurus não conseguem sobreviver neste clima com certeza. Estão comentando que a luz da minha lanterna está muito fraca. Melhorou agora, galera? Ficou bom de ver assim? Essa é uma boa lanterna. Troquei as pilhas. Não era a lanterna, mas as pilhas. Não é o que você é o que está dentro de você. E reflita sobre isso. Eu nem estou vendo nenhuma, fenda aqui. Esta é uma área aberta. Galera, mas essa questão de ser um canguru, não sei se vira, tá? Porque vamos falar a real, né? O canguru é um animal originário lá da Austrália, tal, daqueles lados. É um calor danado pra lá, tá? Não sei, de verdade, não conheço se o canguru poderia se reproduzir num outro país, principalmente um país mais frio, assim.
E eu falei no começo que era Enfield na Inglaterra, né? Porque tem a cidade de Enfield. Mas não é, essa daí é Enfield lá nos Estados Unidos, em Massachusetts. Deve ser isso, tá? Vamos lá. Muito grande. Vejo duas coisas vermelhas brilhando ali. Ah, sim, talvez fosse isso, cara. Certo, galera. Vou dar minha conclusão. Não acho que esse avistamento seja legítimo. Acho que o McDaniel, assim como algumas das outras pessoas, viram algo. Estou batendo minha terceira perna agora. E digo que acho que era um canguru. E acho isso por alguns motivos. É que os saltos e a coisa da terceira perna simplesmente parece um canguru. Também poderia ter sido algo como a teoria do circo. Eu acho. Acho que um circo é provável que tenha um canguru. E o circo passa bem na mesma ferrovia que ele. Acho que essa é provavelmente a coisa mais provável. Eu concordaria. Seria um tipo de canguru deformado? Espera, por que tem que ser deformado e feio? Cara, digo, se alguém atirou nele, não vai ser tipo um canguru. Galera, se for um canguru, vamos lá, né? O canguru pode ser confundido com uma terceira perna por causa do rabo, né? Se você olhar. Mas o canguru é um animal muito violento. Se catasse o tiozinho lá da foto lá, nossa senhora, não ia sobrar nada. É um bom ponto. Então, pessoal, deixa o like, se inscreve no nosso canal, hype esse vídeo. O link original vai estar aqui na descrição, tá bom? O canal do Groove Gavin é top, mano. Top. E tem várias investigações. Logo a gente vai trazer mais reacts aqui pra vocês. Tamo junto, meu povo!